Olá, tudo bem? Eu me chamo Tessa Queiroz e hoje nós vamos entender a teoria da endossimbiose. A endossimbiose é uma relação ecológica onde um organismo vive no interior de outro. A palavra endossimbiose deriva do grego, em que endo significa interior, dentro, sim significa ao mesmo tempo e bioses significa que vive. Então, a gente entende que endossimbiose significa viver no interior de outro ao mesmo tempo. Existem vários exemplos dessa relação, como bactérias, corais, mas hoje nós vamos falar de uma relação específica. Essa relação específica que vamos falar recebeu o nome de teoria da endossimbiose. A teoria da endossimbiose, ela tem o objetivo de explicar como que se originaram as mitocôndrias e os cloroplastos. E como o próprio nome diz, é uma teoria, né? Então aqui nós vamos ter uma hipótese da origem dessas organelas. Então, para começar, é importante lembrar que há milhões de anos atrás só existiam organismos unicelulares que viviam nos oceanos. Os organismos unicelulares são aqueles que são formados por apenas uma célula. Então, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos eram seres unicelulares de vida livre. As mitocôndrias eram procariontes de vida livre, como eu falei, que não conseguiam produzir o seu próprio alimento. Então, eram chamadas de seres procariontes heterotróficos aeróbios. E por que aeróbios? Porque eram organismos que precisavam de oxigênio para produzir energia. Enquanto isso, os cloroplastos, eles eram capazes de produzir o seu próprio alimento. E eles conseguiam fazer isso através da fotossíntese. Dessa forma, os cloroplastos ancestrais, ou seja, antes de se tornarem propriamente um cloroplasto, uma organela, eram chamados de organismos procariontes autotróficos. Essa palavra autotrófico quer dizer que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Mas tá bom, já sabemos que antigamente essas organelas eram seres de vida livre. Mas a partir de que momento eles se tornaram as organelas no interior de uma célula? Isso aconteceu através de ingestão ou parasitismo, ou seja, esses seres de vida livre, eles entraram na célula, através de um parasitismo, invadindo a célula, ou a própria célula que ingeriu esses seres. O que acontece é que esses organismos, que agora estão dentro da célula, não foram digeridos. E com o passar do tempo, foi sendo gerada uma relação mutuamente benéfica, tanto para os seres procariontes, quanto para a célula que os abrigava. E vale lembrar que nesse momento ainda não existiam células eucarióticas, tá? Essa célula maior que englobou a mitocôndria ancestral e o cloroplasto ancestral, ela foi se desenvolvendo e com o passar do tempo que ela se tornou uma célula eucariótica. Então, resumindo, uma célula de tamanho maior passou a abrigar, no seu interior, seres de vida livre. Esses seres eram procariontes que não foram digeridos. E com isso foi se desenvolvendo uma relação endossimbiótica dos seres com a célula. E aí, com o passar do tempo, essa célula maior, que no início também era procarionte, foi se desenvolvendo, foi sofrendo invaginações da membrana plasmática e depois disso ela se transformou então em uma célula eucariótica. A teoria da endossimbiose aponta que primeiramente foram abrigadas as mitocôndrias no interior das células e que só depois de um tempo que os cloroplastos também foram abrigados. Porém, foi somente uma parte dessas células que englobaram também os organismos procariontes fotossintetizantes. Então, o grupo de células que englobou somente as mitocôndrias originou as células animais.
Enquanto as células que englobaram as mitocôndrias e mais tarde englobaram os seres fotossintetizantes, que no caso eram os cloroplastos, deram origem às células das plantas e das algas. Então foi assim que esses seres procariotes englobados, com o desenvolvimento da célula, que se tornaram organelas. Essas organelas realizam atividades, diferentes atividades, e fornecem um grande benefício para a célula, que é a produção de energia. A mitocôndria produz energia através da respiração celular e os cloroplastos realizam a fotossíntese. Então é isso, eu espero ter contribuído de alguma forma. Bons estudos e até a próxima!